A partir do dia 27 de maio, o Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá, abre as porteiras para receber a Green Farm. Mas não vai pensando que essa será apenas mais uma feira do agro. É um super evento com 6 segmentos distintos ao mesmo tempo: agricultura familiar, energia limpa, ovinocultura, inovação, um summit para discutir tendências e a minha preferida, que é a Fazenda Rosa, especial para mulheres, além do LEAD. E olha, isso é só uma pequena amostra de tudo que vai estar acontecendo. A gente mergulha agora nesse universo com a Vanice Marques, que é consultora de agroturismo e desenvolvimento de negócios. Vamos conversar sobre a Green Farm e todos os detalhes dessa super feira. Seja muito bem-vinda ao estúdio do HNT TV, aqui a TV do site Per Notícias, ao podcast HNT Entrevista. É uma honra para a gente ter a senhora aqui para falar sobre a Green Farm e essa grande programação ao longo desses 3 dias. Obrigada pela oportunidade. A gente sabe assim que o Mato Grosso ele tem é um estado muito pujante, né? E o agronegócio é a nossa principal vocação econômica. Quando a gente diz assim que as pessoas vêm para o estado, às vezes elas vêm para trabalhar, para buscar oportunidades, mas elas se apaixonam pelo Mato Grosso. É isso que a gente quer fazer com todas as pessoas que visitam a Green Farm também. E eu acredito que esse encantamento ele vai dar match e que todo mundo que deve passar aí na feira nesses 3 dias com certeza vai ficar apaixonado por esse grande projeto de vocês. Como eu falei na nossa introdução, é como se fossem 6 microfeiras, né? Nessa grande feira aí que é a Green Farm, a gente vai estar tratando sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Nessa terceira edição, mais ou menos quantas pessoas que vocês estão aguardando? E eu já queria saber assim, se a senhora avalia que a Green Farm ela está se consolidando cada vez mais, muito além de um evento, mas um movimento em si, de tratativas de inovação sobre o agronegócio. Camila, a Green Farm, são 4 dias de evento, né, que nós temos aí de 27 a 30 de maio, né, no Parque Novo Mato Grosso, e ela realmente, nós estamos no 3º ano, ela se consolida aqui em Cuiabá, que é uma região importante, é uma região ícone do agronegócio em nível Brasil, e a gente percebe que nesses dias da Green Farm, o Brasil está de olho no Mato Grosso e na feira. A gente tem uma diversidade muito grande entre as ações que vão acontecer lá, como você está falando, aí são vários nichos, a gente tem grandes eventos, como é a organização que a gente está trazendo o LEAD, né, com grandes nomes, a gente trazer também agricultura familiar, trazer sobre inovação, sobre tecnologia, sobre liderança feminina, sobre histórias que compõem toda essa história que nós temos dessa migração que nós tivemos para o estado do Mato Grosso. Então, quando a gente vê isso, a gente não quer falar isso só para o público agro, porque a gente vê que há necessidade das pessoas também que não estão diretamente relacionadas ao agro, também possam ter essa oportunidade de conhecer esse setor. E eu digo muito para as pessoas assim, eu pergunto às vezes, você é do agro? Aí você filha fala, não. Mas você não come? Exato. Né? Então, assim, quando a gente vê isso, todas as pessoas são do agro, então nós temos que defender um setor onde realmente coloca alimento na nossa mesa todos os dias. E mais do que isso, né, é muito mais complexo, porque a gente se alimenta, a gente anda de carro que precisa do combustível, nós nos vestimos, né, lavamos o nosso cabelo, usamos maquiagem, então, de certa forma, tem um pouquinho do agro em tudo, né? E o Green Farm, ele traz essa diversidade para dentro da feira, né? A gente percebe que a gente vai lá compreender de que forma que aquele produto foi o plantio
daquele tipo de produto, ou do alimento, ou de um outro produto que é uma fabricação. Por quê? Porque a gente percebe que as pessoas estão muito preocupadas. Nossa, eu estou me alimentando hoje, mas que tipo de produto está chegando na minha mesa? Esse produto é de forma sustentável, é muito bacana, porque um dos principais temas que a gente tem no Green Farm também, e não é só desse ano, isso é uma prerrogativa do início do projeto como um todo, que é trazer essa veia de sustentabilidade, de mostrar o quanto a gente precisa trazer para o ser humano mesmo, para qualquer pessoa que tenha o contato, essa defesa de que a gente busque produtos melhores, qualidade melhor. Então, a Green Farm ela é uma vitrine de todas essas oportunidades. Então, ela está aberta para o público em geral, para que eles possam vir e fazer toda essa ligação, fazer esse network lá dentro, conhecer todas esses produtos em que a gente, no dia a dia, dentro do setor, a gente tem lá dentro da propriedade rural, dentro de um centro de pesquisa, de uma universidade, mas que a gente traz isso de uma forma aberta para que o público possa conhecer também e participar, né? E quando a gente fala de agro, não tem como não falar de negócio. Sim. E a feira, ela abre justamente com esse tópico dentro do LEAD, que eu achei sensacional essa parceria do grupo Farmers com o grupo LEAD, trazendo um fórum específico para o agronegócio. E a gente, com isso, eu avalio que nós damos um peso novo para a Green Farm, para tratar de forma mais profunda da porteira para dentro, né? E da porteira para fora, do mundo afora, não só do Brasil, mas com oportunidades de negócios internacionais para os nossos produtores. E é muito importante porque Mato Grosso pulsa o PIB, não só do nosso estado, mas interfere no PIB do nosso país, né? E quem que a gente vai poder contar nesse dia que a gente está esperando para esse dia do LEAD? O que os empresários matogrossenses, os nossos produtores, podem aí começar a ter expectativa de ouvir, para aprender, para conhecer mais? A gente diz assim que o setor do agro ele é um setor acelerador, né? Quando a gente traz o LEAD para dentro do Green Farm, que realmente foi sempre um desejo de conectar essa área de negócio, essa área política, essa área de intervenção de oportunidades em relação ao comprador, ao vendedor e aquele espectador do negócio em si, dentro do agro. A gente tem no dia 27 o encontro do LEAD, o Fórum LEAD, que traz grandes nomes como Ricardo Salles, como Francisco Maturro, Chico Graziano, que fala tanto sobre sustentabilidade e a identidade que nós temos que ter. A gente percebe assim que o nosso Brasil, às vezes a gente não tem essa identidade, a gente não constrói essa chama de pertencimento que a gente tem que ter. E a gente percebe que o agro traz isso e a gente precisa levar para as outras pessoas. Então, o Fórum LEAD, ele vem com essa pegada dentro do Green Farm, para a gente construir esse pertencimento, criar essa relação entre comprador, vendedor e esses espectadores que vão estar com os olhos ligados aqui durante esses dias da Green Farm. A senhora também observa, a senhora com certeza deve fazer essa mesma leitura que eu fiz, dessa questão do peso, né? Porque quando a gente fala LEAD, é um grupo que, para você entrar ali, não é qualquer empresário. Né? São empresários que faturam milhões, cifras gigantescas. A gente agrega esse valor para Green Farm, é genial. Porque o LEAD, como a gente diz, é um fórum, não é especificamente uma feira de você ir lá comprar ou vender, mas são pessoas que estão ali, grandes empresários, grandes gestores, né, grandes líderes, que conseguem ver um pouquinho mais à frente. Eles têm a visão do negócio, a visão da oportunidade para um destino, para uma região, e quando a gente traz isso para o Mato Grosso, a gente fala, nossa, nós estamos trazendo, está tendo tanto esforço. Não, é porque o Mato Grosso ele tem essa importância devida. A gente vê que Cuiabá, a região toda metropolitana aqui, ela
tem essa importância devida dentro do contexto nacional e internacional. Até parece meio distante quando a gente vê uma matéria falando sobre o eixo internacional, Brasil-China, o café nosso, a carne nossa, a soja nossa, lá do outro lado do mundo, e parece que isso está distante da gente. Não, você abre a sua porta, você está com uma fazenda que produz essa soja, e essa soja, daí a algum tempo, está do outro lado do mundo. Então, a gente tem que se apoderar disso, apoderar mesmo. Nós somos importantes, o Estado merece isso, o Estado constrói isso todos os dias, o Estado do Mato Grosso, as pessoas que estão aqui, os nossos empresários, nossos líderes, e nesse sentido, trazer o LEAD, ele é a resposta para todo esse comprometimento, essa responsabilidade que a gente tem. E quando a senhora falou sobre a questão do apontar para o futuro, né, do pensar o futuro, isso está super dentro de dos dias, né, ali da Green Farm, que a gente vai se dedicar, que vai ter o Summit, que a gente vai se dedicar só a tendências. Sim, inovação, tecnologia. Também, quando a gente coloca que isso faz parte, parece, de uma pesquisa, de algo longe, hoje, com acesso à internet, a gente tem condições de ter acesso a uma informação, a alguma coisa que esteja muito restrita, às vezes como outra pessoa que está lá do outro lado do mundo ou está dentro de uma startup, criando uma nova solução, e que essa solução pode impactar milhões de vidas, né? E Mato Grosso é um celeiro de startups, né? São jovens que estão aí fazendo a diferença nesse assim, segmento de negócios. E detalhe, a gente descobre aqui e potencializa porque a gente aplica aqui. Quando eu coloco sobre a jornada da produção-consumo, a gente fala assim que nós produzimos os nossos pensadores através de universidades, a gente trabalhar a propriedade intelectual. Dali a gente tem a testagem disso dentro desses centros de pesquisa, dessas startups, a aplicabilidade dentro das nossas próprias propriedades rurais e agroindústrias, as agroindústrias que fazem a transformação desse produto e a logística que a gente tem através do terrestre, fluvial, uma coisa assim. Ou seja, dentro dessa jornada da produção ao consumo, o Mato Grosso hoje ele é muito rico, porque ele oferece essa oportunidade, principalmente para as pessoas também que queiram vir trabalhar nesse estado, né? Com certeza. E agora a gente passando para a minha parte favorita, que é a Fazenda Rosa. Minha também. Sou fã desse segmento dentro da feira, obviamente, por ser uma defensora absoluta, né, do empreendedorismo feminino, e eu acho muito bacana vocês se dedicarem às mulheres, né? E esse ano a gente vai ter uma presença que, para mim, é muito afetiva. Sula Miranda. Não tem como. E a gente não fala de programação, a gente fala da Sula Miranda. Como uma milenial que vai ter ali Sula Miranda. Então, assim, a gente tem coisas muito bacanas acontecendo na Fazenda Rosa. A Sula Miranda, ela é um exemplar dessas mulheres. Quando a gente vai falar da Fazenda Rosa, a gente não está falando de mulheres somente, a gente está falando da família. Quando as pessoas falam, Fazenda Rosa dentro do Green Farm, nossa, tudo é agro, não, tudo é família. A gente traz aquele conceito de realmente de tirar a mulher somente como uma participante dessa família, mas como uma líder, para ela demonstrar, para ela valorizar o papel dela, não só dentro da família, mas como dos negócios. Hoje, por exemplo, a nossa programação da Fazenda Rosa, a gente faz uma diversificação muito grande entre liderança, carreira, gestão, negócios, sucessão familiar, que isso, eu estou vivendo isso na pele, lá em casa, né? Então, assim, tem várias líderes que vão estar ali no sábado, que é o dia inteiro de evento. A gente tem desde 7 horas da manhã até o final ali com a palestra show da Sula Miranda. Então, dentro desses temas que a gente está trabalhando, é trazer a expertise, a contribuição da mulher, da família, não só em relação ao agro, mas também a tudo que norteia aquela fazenda, propriedade rural, ou aquele contexto que a gente tem de um comércio que possa estar num destino ou numa cidade
que tenha essa predominância do agro, né? E dentro dessa esfera de novidades, né, desse ecossistema da Fazenda Rosa, eu achei muito bacana a questão do leilão, que vai ser, assim, todo organizado só por mulheres. O que além das peças que vão estar ali, né, dos animais que vão estar sendo comercializados, vai ter também uma competição. Explica pra gente melhor, senhora Vanice. Então, o Fazenda Rosa, que é o dia dedicado, né, para a participação um pouco mais forte da mulher, a partir da manhã a gente tem esses painéis, nós vamos ter aí mais de 20 palestrantes nesses painéis contando as suas superações, conquistas, soluções que elas trazem para negócios, para famílias, né? A gente tem um leilão da Fazenda Rosa no período da tarde, que ele é mais do que simplesmente uma compra e venda de produto. Ele é a relação, ele traz o fortalecimento de relação de mulher para mulher, né? Que às vezes a gente fala, nossa, existe o mundo masculino, o mundo feminino, como que faz essa junção? Não, ali é justamente para a mulher se identificar com a outra mulher, conhecer, contribuir, aprender, ter um grande aprendizado entre elas, né? E poder levar algo para o negócio dela, levar algo para a propriedade rural dela, para a fazenda dela, que seja diferenciada. Então, eu digo assim, sempre, você vai num evento, então, anota 3 pontos importantes que aquilo você vai aplicar em casa. Então, o Fazenda Rosa é isso. Você vai lá no Fazenda Rosa, nesse dia, vai aprender, vai se conectar com grandes mulheres, vai conhecer, saber de um leilão de Fazenda Rosa que são só de mulheres. Então, isso é justamente para a gente poder contribuir. Eu não sei se isso já aconteceu, né? Aqui em Mato Grosso, de um leilão assim só de mulheres. No Green Farm do ano passado. No ano passado também teve essa parte de leilão. Nós tivemos também. Então, assim, a cada ano que passa, o Green Farm, ele potencializa, ele enobrece um pouquinho mais essa força que a gente tem da produção de alimentos no Brasil. A gente não fala só de um segmento, a gente não fala só de um produto, ou às vezes só de uma relação interpessoal. A gente fala realmente de colocar comida na mesa com maior qualidade e com uma visão de futuro em que a gente pode criar essa sustentabilidade. Mato Grosso é extremamente essencial para essa regularização, né, da balança alimentar no mundo. Quando a gente fala em alimentação e mundo, a gente tem Mato Grosso nessa equação, não tem como e aí, desvencilhar. Você fala, eu estou lembrando que é um dos setores lá que nós vamos ter, que é da agricultura familiar, então a gente vai estar lá com mais de 70 produtores da agricultura familiar, então a gente vai lá realmente conhecer o que aquela pessoa produz, ela vai contar o dia a dia dela, ela vai poder entender, porque hoje é entender muito bem o que aquele cliente, o consumidor deseja. Então, isso é muito importante para os nossos produtores, eles entenderem, olha, como que aquele consumidor está realmente consumindo aquele produto. Então, isso é uma forma da gente qualificar também esses nossos produtores para eles entregarem um produto que seja mais desejado, o nosso produtor, que seja um produto mais desejado por esses consumidores, que seja um pouco mais exigente. E aproveitando a sua expertise, senhora Vanice, porque a senhora é consultora dentro desse segmento do agro, o seu conhecimento é muito amplo. Percebi que a senhora é muito amiga do meu diretor de jornalismo, a pessoa que eu mais admiro, o senhor Kleber Lima, e a senhora deve ser assim, eu peço desculpas pela minha ignorância, como eu te falei nos bastidores, porque eu vivo numa bolha e estou aprendendo agora sobre esse universo do agro, que é apaixonante, e eu vejo que a senhora conhece muito. Quando a gente fala sobre agricultura familiar, infelizmente eu percebo, do pouquinho que eu conheço, que nós perdemos a oportunidade de compartilhar produtos maravilhosos feitos aqui na nossa terra para o resto do mercado do nosso país. Como que a senhora avalia essa barreira? O que causa essa dificuldade para a gente conseguir esses selos, essas aprovações? Por que ainda, com o peso que Mato Grosso tem, que nós temos, já mais do que reconhecido, a gente citou números aqui
nacionais, internacionais, toda essa envergadura, por que que o nosso pequeno produtor, que é a agricultura familiar, que produz queijos maravilhosos, que produz, assim, culturas maravilhosas, ainda tem dificuldade para entrar no nosso mercado? O que são as trends? O que acontece? Eu digo que tudo isso é um processo de tempo, de maturidade. Às vezes a gente tem a maturidade do próprio produtor, às vezes é uma qualificação específica que a gente precisa do produto, né? Você produzir queijo é diferente de você produzir uva, de você produzir vinho. Então, isso, a gente tem algumas dificuldades, alguns bloqueios, que às vezes é cultural, às vezes é de legalidade, e que precisa entender cada mercado. Então, às vezes a gente está num momento que é de muita superficialidade, a gente não agarra aquilo e fala, nossa, aquele é meu sonho, eu quero realmente trabalhar com isso e entregar um produto de maior qualidade, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo, a política nacional, ela às vezes cria esses entraves entre um estado ou outro. Então, isso eu não falo assim para você que seja o Mato Grosso, mas é específico ou de produto, ou de segmento, É ou a de região, burocracia, em sabe? resumo. É uma burocracia, é a questão cultural nossa. A gente vê aí por históricos de grandes países que realmente evoluíram, né, como os tigres asiáticos aí, eles tiveram que eles pararam a vida para mudar um contexto de 30, 40 anos. E nós, a gente imagina que a gente não precisa parar, e às vezes a nossa cultura é uma cultura muito enraigada, muito... eu falo isso porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam, nossa, Vanice, mas eu não quero fazer isso. É só o fato de não querer, vamos trabalhar para isso. Por exemplo, hoje eu trabalho com propriedades rurais, agroindústria, centro de pesquisa, para quê? Para receber, abrir as porteiras para receber visitantes. Há 7 anos atrás, eu falei que eu ia fazer esse trabalho e as pessoas falaram, Vanice, o produtor rural não vai abrir a fazenda para você colocar turista lá dentro. Não é turista, é visitante. O visitante, do jeito que ele vai comprar o produto, ele também vai negociar contigo uma próxima produção. Hoje nós temos várias missões empresariais que conhecem Estados Unidos, a Alemanha, Emirados Árabes, e chega lá, paga 200, 300 dólares para visitar uma fazenda. E aí ele olha e fala, nossa, mas a gente tem tudo isso no Mato Grosso, por que que lá não acontece? Porque nós não organizamos esse produto. Então, você organizar essa questão física de qualificação, precificar esse nosso produto, gerar valor, parar de nós termos toda hora estarmos abraçando todo mundo e colocando dentro da nossa casa. Vamos organizar a nossa casa, vamos transferir, organizar isso e fazer com que esse produto ele realmente gere um negócio lucrativo, que gera valor na marca. Quantas marcas nós temos de produtos hoje? Você vai nos Estados Unidos, a cada portinha você tem lá, tá toda a organização de uma marca daquele produto. Então, é gerar valor naquele seu negócio, naquele seu produto. Então, eu não penso que seja só uma coisa, que seja esse tipo de culpa ou esse tipo de atraso. São várias nuances que a gente precisa ter. Pessoas que tenham vontade de fazer, pessoas que são, eu digo assim, até de forma ousada, de forma que se arrisque, como a gente teve aí durante 20, 30 anos no estado do Mato Grosso, de produtores que vieram e conseguiram fazer esse trabalho para que hoje a gente pudesse ser o maior estado do Brasil na produção. E dentro disso que a gente está falando de oportunidades, nós teremos muitas oportunidades ali, né? Os participantes, eles poderão ter consultorias, o Sebrae, acredito que vai estar ali Sim, também, vai né? estar. Nós vamos ter vários estandes ali de várias instituições, empresas, com uma tratativa maior do que é a aplicabilidade daquele produto, de que forma que aquele produto pode contribuir com uma solução que você tenha no seu mercado, na sua produção, no seu negócio. A gente vai ter o stand da Fazenda a Rosa também, que são várias instituições e empresas ali. Nós vamos ter feira e exposição de vários animais de estimação. Então, para você que quer levar sua família, é bem importante, porque sua família vai se divertir lá dentro. A gente tem uma praça de alimentação, o próprio Fazenda Rosa no sábado, no final da tarde a gente vai ter o Advance Premier, que
o lançamento do livro Elas e o Agro, que isso assim Ah, também... isso merece um tópico só para eles. Então é um Só tópico para só ele, para ele. porque esse livro, a primeira edição do Elas e o Agro foi um grande sucesso. E eu fiquei muito feliz de saber que nós teremos uma segunda edição. Na verdade, Camila, não é, nós estamos com o 4º volume agora. É o 4º volume, perdão. A gente já vai estar com o 4º volume do Elas e o Agro. E como que vai ser esse lançamento, esse novo título? Quem que está participando? A senhora está participando dele? Camila, eu sou idealizadora do livro Elas e Olha o Agro. só. Nós começamos lá em 2019 com o livro. Tivemos a época da pandemia, então nós tivemos 2 anos para conseguir entregar o primeiro volume. Tivemos a participação só de 13 coautoras na época, que consiste em mulheres que venham contar a sua vivência no agronegócio. Dentro da porteira, fora da porteira, executivas, profissionais liberais. Eu quero contar a história da minha mãe, que esteve lá no sítio, que trabalhou na fazenda. Eu quero contar a história da minha família. Eu e minha irmã participar. E de lá para cá eu não parei mais, porque eu percebi que isso era uma missão de vida. E aí hoje nós estamos com o 4º volume, são 70 coautoras ao todo. Aqui nós estamos fazendo esse 4º volume com 18 coautoras, então nós temos mulheres aí grandes participantes, que é do Piauí, do Pará, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, mulheres que contam trajetórias nem sempre de celebração, de sofrimento. O sucesso, ele exige muito. E assim, de árduo, vida né? mesmo, elas contam a história de vida. Então, é muito bacana, porque todas as mulheres que leem um capítulo, ela se enxerga em uma palavra, em uma frase, em um parágrafo. Por quê? Porque alguma coisa daquilo ali ela já vivenciou. Então, o livro Elas e o Agro, ano passado a gente fez aí um lançamento também, foi lá no Show Safra, em Lucas do Rio Verde, fizemos o lançamento na Expo Genética em Uberaba, no Congresso Nacional das Mulheres, tivemos lançamento internacional em Frankfurt, na feira mais antiga do mundo, na Alemanha. Então, assim, o livro ele vem para somar e materializar a história dessas mulheres. Ele vem para justamente a gente não deixar esquecer. Às vezes eu estou falando com você aqui, eu conto a minha história. A pessoa ouviu o podcast, amanhã já é uma outra história. Mas o livro, quando a gente traz isso para um livro físico, a gente consegue imortalizar aquelas histórias. Então, no dia 30, às 19 horas, nós vamos ter o lançamento do Elas e o Agro, dentro do Green Farm, para que você possa conhecer todas essas coautoras, essas histórias, e quem sabe você também contar a sua história. E quando a gente começa a escrever, parece que é um fenômeno que acontece dentro do nosso coração, que a gente é picadinho ali, né, pela formiguinha da escrita e a gente não para nunca mais, às vezes a né? gente acha que escritores pode ser só grandes, Cortella, Leandro Carnal, e aí você olha e fala assim, não, mas eu também posso escrever, não só a minha história, mas eu posso desabrochar para algo maior, né? E com certeza, às vezes a gente minimiza as nossas experiências pessoais, mas são preciosidades. É a nossa essência, é a nossa história. E isso inspira e transforma outras realidades, às vezes similares à nossa, né? É um processo de inspiração. Exatamente, de inspiração mesmo. E, na verdade, ele é atemporal, né? Você lê o livro agora, você lê o livro daqui 5 anos, aquela história vai servir de alguma forma para a sua história. A senhora pode dar um spoilerzinho para a gente? Porque eu fiquei curiosa com essa história da sua mãe. Ah, da minha mãe? Eu fiquei curiosa, porque a gente falou aqui sobre sucessão, né? Eu não conheço a origem da sua família, mas se já houve uma sucessão lá atrás com você, eu acho que isso torna ainda mais especial, porque a gente está indo para a 3ª geração. Sim, lá em casa, minha mãe tem 90 anos, né? Meu pai já é falecido, a gente veio, nós somos descendentes de italiano, viemos do Mato Grosso do Sul, então meu pai era dono de serraria, compramos fazenda em Rondonópolis, de Rondonópolis nós viemos para Araputanga, então hoje nós somos aí produtores rurais há 40 anos no estado do Mato Grosso, no eixo de pecuária. É muito mais tempo do que eu existo, inclusive. Eu estava nascendo. E
E aí essa sucessão, porque a nossa família é muito unida entre nós somos 5 irmãos, e minha mãe, ela teve muito esse sofrimento durante esse tempo todo que a gente estudou, porque a minha geração é a geração que, na época, todos os filhos tinham que sair das fazendas, sair das propriedades rurais e ir estudar fora, né? Tanto que, na época, a gente não falava produtor rural, isso tudo são nomenclaturas. Na época, a gente nem falava que meu pai era fazendeiro para não ostentar. Meu pai tem fazenda, meu pai tem sítio, né? Então, todos são nomenclaturas que vão mudando com o tempo. E minha mãe sofreu muito durante esse período, porque ficava 2 meses em Campo Grande, 2 meses em Cuiabá, e meu pai sozinho na fazenda, até abrir toda a fazenda. Então, assim, tudo isso é um contexto de vida, e eu vou te falar mais, Camila. Quando a gente fala, é uma coautora que trouxe a história dela, ela não trouxe a história, ela trouxe um momento de vida. Porque a partir do momento que ela fechou o livro, ele fechou a história, acabou aquela história, no outro dia ela tem mais uma história para contar. Então, são vários momentos que a gente tem na nossa vida para contar essas histórias e poder inspirar outras mulheres. E como é difícil escrever, né? Parece que as páginas, quando a gente começa, fala, meu Deus, como que eu vou preencher tudo Na verdade, isso eu daqui? acho que eu... E quando a gente começa, parece que não é suficiente, né? Eu acho que eu me tornei uma psicóloga de mulheres durante esse tempo, porque eu tive muitas mulheres ligando para mim, eu tive mulheres aí que até falam, inclusive, elas ligaram, Vanice, eu não vou fazer mais, eu desisti. Eu falava, você pode desistir de você, mas eu não vou desistir da sua história. Eu tive mulheres que desistiram porque separaram, tive mulheres porque alguém faleceu na família, e assim, a desistência é muito fácil, né? Mas o mais importante é a gente estar ali para a gente dar esse apoio e ela realmente poder ultrapassar essa barreira, porque é uma barreira, eu digo assim, psicológica mesmo, para que ela possa entregar. Quando a gente fez o lançamento, em 2022, a gente fez aqui em Cuiabá, foi no Shopping Goiabeiras, a gente teve uma coautora, a nossa querida Dejane, Que tá aqui, que está inclusive. aqui, que Dejane inclusive o filho dela Arnold. estava com Covid. Nossa. E o Wellington, o marido dela, teve que ficar de longe com o filho vendo o lançamento. Então, assim, são histórias que... a história de um ser humano é único, é um DNA. Então, Sim. eu sou gêmea, a história minha nunca vai ser igual a da minha irmã, mesmo que a gente tenha a mesma oportunidade de vida. Nossa, sua Então, família é muito legal, essa história dessa família, viu? não, Ainda você tem tem que irmã ler as gêmea. 70 outras histórias que a gente tem no livro Elas e o Agro, todas são especiais. Ah, com certeza. Quero ter essa oportunidade de conhecer todos os livros. Conheço o título, para mim era Dia 30, às apenas 19 horas, vão estar todos lá. Já estou surpresa aqui de saber que já estamos no quarto. E quero parabenizar você, senhora Vanice, por estar aqui conosco, por falar tão bem, né, desse grande evento, que eu tenho certeza que vai ser único, e deixar agora para suas considerações finais, para que a senhora possa fazer o convite para o público, lembrando os dias, os horários. Eu digo assim, todas as pessoas que têm um produto ou um negócio, ele contribui de alguma forma, independente do segmento. E o Green Farm, ele faz esse tipo de processo hoje. Ele liga, ele interliga, ele relaciona qualquer tipo de produto, negócio ou história de vida. Então, essa é a principal vocação que a gente coloca no Green Farm hoje, para a gente trazer tantas oportunidades para esse nosso público. Por exemplo, a oportunidade do Fórum de Internacionalização, do Fórum das Embaixadas. Nós vamos ter vários embaixadores aí que vão estar de olho na região de Cuiabá, no nosso Mato Grosso, e ver essas nossas oportunidades. Então, a gente diz assim que não é só na feira que nós geramos negócios, mas os negócios, eles se perpetuam pelo tempo que a gente conseguir elevar uma memória dentro desse participante que estiver na feira. Então, o Green Farm, nós vamos estar aí do dia 27 ao dia 30 de maio. No dia 27, às 18 horas, começa com o Fórum Lead. Nos dias 28 e 29, começa das 14 horas às 22 horas, lá no Parque Novo Mato Grosso, com uma estrutura completa. E no sábado, das 7 da manhã
até o final com a palestra show da Sula Miranda. Então, a gente espera você aí. Qualquer dúvida ou informação através do site greenfarmbrasil.com.br. Você pode ter todas as informações, entrar lá, tirar suas dúvidas, e a gente quer que você realmente seja mais uma pessoa especial que se engaje na produção de alimentos do mundo. E tudo gratuito. Tudo gratuito para você, para sua família, e que a gente possa gerar novas oportunidades. Então, agora a gente vai fechar a porteira por aqui. Vamos encerrar o nosso podcast, esse episódio muito especial. Muito obrigada, senhora Vanice, pela sua presença. É muito mais fácil, né? Porque é uma pessoa que traz leveza, aí você vai falando, né? Que isso! Eu tô aqui engatinhando, aprendendo, tem que comer muito arroz e feijão, ainda mais Coma! É muito importante, porque o nosso com a Dejane aqui, que quando eu cheguei já estava empresária, mas que tem, assim, né, uma bagagem gigantesca de Globo, que eu vi algumas coisas antigas do portfólio dela, e eu lembro a primeira vez que eu a vi num evento, que foi num evento do Agro. Eu só não me lembro qual evento que foi aquele, um evento grande. Você com certeza não vai se lembrar de mim, Dejane, mas foi um evento que teve ali no cenário. Era um evento gigantesco. Eu lembro que estava o Fávaro, o Blairo Maggi, primeira vez que eu entrevistei o Blairo Maggi, e ela estava no cantinho ali, Dona Vanice, escrevendo ferozmente. E eu respeito demais, porque quando a gente ama, a senhora já foi picada, né, por esse bichinho aí da escrita, como autora de livros, e quando a gente começa, é uma coisa louca, e a Dejane ali ferozmente, então assim, só respeito, e me recolho a minha insignificância de novata. Ela é pequena, mas a solução dela impacta milhões de pessoas. Ela não é pequena, não, ela é bem grande. Eu sou pequenininha, só 1,50. Mas eu te agradeço, Dona Vanice, pela sua presença. Agradeço também a você que está aí nos acompanhando até o final. Hoje, um episódio duplamente especial, porque a gente está estreando aqui cenário novo. Abre aí, Dan, a câmera nessa câmera principal, essa câmera grandona. Olha só que cenário lindo, colorido, tudo para a gente oferecer o melhor para vocês, a gente sempre pensando com muito carinho esse produto todo especial que é o HNT Entrevista, que eu tive a honra de apresentar mais um episódio, e a gente se vê no próximo. E não se esqueça, hein, de se inscrever aqui no nosso canal. Derrubaram o nosso canal antigo e agora a gente está te convidando de novo para você se inscrever, acionar o sininho e dar muito hype aí nesse episódio. Nos ajude, compartilhe com seus contatos. Também siga o Hiper Notícias no Instagram. E é claro, todos os dias, muita coisa boa no hnt.com.br. Tudo o que acontece em Mato Grosso, no Brasil e no mundo, você tem aqui no nosso portal. E a gente se vê no próximo episódio. Te espero, hein?